Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei Moabita, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gad disse a Davi: não fiqueis naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar em nome de Jesus. Durante todo, desde o começo do culto, que falamos em adoração, falamos em louvor, em adorar ao nosso Deus. E hoje vamos falar sim de um adorador, por nome de Davi. Mas quem não é adorador, Quantos adoradores tem aqui? Levanta sua mão. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que quando Deus criou todos os seres angelicais, nós vamos entender como Deus quando se trata de adoração. Como Deus se agrada do louvor e da adoração. Por isso que Deus cria alguém que entoava os louvores e a adoração ao nosso Deus. Mas Ele não guardou o bem maior, que é o chamado, que é aquilo que Deus colocou. Temos que guardar aquilo que o Senhor nos confiou. Temos que guardar com carinho. Porque Deus, quando Ele levanta alguém, quando Ele proporciona o privilégio de ter um dom, temos que ser grato a Ele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, o texto de Ezequiel, capítulo 28, vai nos relatar quem foi esse ser angelical que Deus criou para o seu louvor e para a sua adoração, mas que não guardou o bem maior que Deus tinha confiado a ele. Está no capítulo 28 de Ezequiel, a partir do 13, que diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspo, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubins ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio de pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado até o dia em que achaste iniquidade em ti. Deus cria um ser angelical para o louvor e a adoração dele. Assim como Ele criou a mim e a você, para nós adorarmos a beleza da santidade do nosso Deus. Mas Ele não guarda o bem precioso, não guarda o ser angelical que foi Ele. Criado um ser mais belo do que Lúcifer não existiu. Mas Ele não dá a importância desse bem maior. E Ele entristece o nosso Deus. Ele peca. E por Ele ter pecado num corpo que não é natural, é um corpo angelical, é um corpo sobre-humano, para Ele não tem mais jeito, para Ele não tem mais solução. Então Deus, Ele cria a mim e a você. É um culto como esse que nós temos que reconhecer por que nós fomos criados, por que temos uma corda vocal, por que temos lábios, por que Deus criou a nossa boca, para louvar e engrandecer o nome dEle, porque Ele é digno de louvor e toda adoração. Vamos falar de um adorador
o adorador que não estava em evidência. Aparentemente estava esquecido. E eu já quero abrir um parênteses aqui. Mesmo você que ainda não tem Cristo na tua vida, você não está esquecido. Deus, ele tem olhado para você. Deus, ele tem te contemplado. Mas eu estou afastado. Mas Deus, ele tem contemplado você por dentro, porque Deus é aquele que conhece primeiro por dentro. Porque na verdade, quando ele falou isso para Jeremias, capítulo 1, versículo 5, ele vai falar: Jeremias, ainda antes que tu fosse formado no ventre, eu já te conhecia. Então Deus, ele já te conhece, mesmo de você ser formado com o corpo físico. E ele já tinha te santificado para algo, ele já tinha colocado um dom para você. E Deus dá esse dom para esse jovem. Esse jovem que não estava em evidência, estava no campo. Não estava em evidência porque ninguém via. E quando Deus vai prover de um rei para colocar num lugar de desobediente Saul, porque Deus não tolera a desobediência. Pela desobediência veio o pecado do mundo. E a desobediência faz separação entre o Deus e o homem. Então a obediência ainda faz bem a essa natureza caída. Seja você obediente a Deus, que você vai ver o que Deus tem para você, para a tua casa, para a tua família. Seja obediente ao nosso Deus. Então, por causa da desobediência de Saul, Deus vai prover para o povo dele um rei. E vai na casa de Jessé, alguém de Belém. Jessé era belemita. E vai mandar Samuel lá. Samuel, num instante que Deus chama ele para fazer essa missão, ele vai indagar a Deus, porque ele pensava o seguinte: Deus, eu vou lá, e quando eu falar para aquele povo que eu vou escolher um rei, se Saul souber, ele vai me matar. Então Deus fala que você vai me sacrificar. Pega uma bezerra das suas vacas, vai à casa de Jessé e fala que você vai sacrificar a mim. Samuel faz isso, vai na casa de Jessé, encontra os anciões da cidade e fala isso, porque eles perguntam para Samuel: é de paz que vem até nós? Samuel falou: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santifica-te e vem comigo na adoração ao nosso Deus. Vai os anciões, vai Jessé, vai seus irmãos. E o primeiro que entra é Eliabe. E quando Samuel olha Eliabe, olha por fora. E Deus é aquele que olha por dentro. Deus não está nem aí para se você é formoso por fora, se você é escuro, se você é branco, se você não é. Mas a prioridade de Deus é a essência que está dentro de você. Isso que é prioridade para Deus. Porque isso aqui é um frasco que precisa de um recipiente. E o recipiente que está dentro desse frasco é o que é precioso. Essa matéria não é precioso para Deus. É precioso sim, porque carrega a essência, a tua alma, o teu espírito. Mas essa carne também é preciosa para Deus. Então Samuel, ele olha por fora e vê Eliabe, formoso, alto, com o rosto já calejado de guerras, penso eu, queimado do sol, forte. Essa primeira visão de Samuel, ele fala: é isso, está pronto, está escolhido o rei de Israel. E Deus fala: Samuel, você encontrou o tempo que está por fora. E é contemplar o que está por fora que muita gente está sendo enganada. Muita gente está subindo no altar e está com roupagem que o homem fez para ele mesmo, mas não deixaram Deus mudar as suas vestes. Adão pegou, vou fazer folha de figueira, botou, ficou bonitinho, botou na Eva. O Senhor falou: essa roupa aí você pode tirar. Aí você pega, bota de novo. Estou bem, estou bonito. Eu vou fazer uma roupa para você. Vou ter que sacrificar algo. Mas você vai reconhecer que as vestes que eu estou trocando para você são vestes que vai fazer você lembrar que um dia você viu estava nu, mas agora você está coberto pela minha proteção. Então Samuel, ele olha e vê Eliabe e falou: é esse. E Deus falou: Samuel, você olha o que está por fora, mas eu conheço o que está por dentro.
E esse aí não provém. Eu não vou prover para Israel como rei. Entra Abinadab, outro aproveitado em guerra, acostumado com batalhas. E mais uma vez o Senhor falou: Samuel, esse também não é. Entra no terceiro, Samar, também com os mesmos trajes, com a mesma performance dos outros seus irmãos. E Deus falou para Samuel: esse também não é. E começaram a entrar. Quando se completou o sétimo, que Samuel falou: então deve ser esse sétimo. O Senhor falou: não é. Pergunta a Jessé se falta alguém. O que nós entendemos é que era para o Jessé já ter falado assim: tem 7, mas já vou correndo buscar o 8º. Mas precisou Samuel falar: acabaram esses irmãos cedo. Nós vamos entender que Deus, ele sempre vai usar aquele que se considera menor. Não somos nada, irmão. Quando nós começamos a nos ver como alguém grande, quando nós colocamos na posição de eu posso, eu faço, eu aconteço, não somos nada. Quando o homem pensa que é alguma coisa, ele está morrendo. Foi assim que aconteceu com Asaf. Ele perde o foco. Ele começa a olhar para A, para B, e ele vê que ele está, os pés dele estão se esvalando. Ele está se perdendo. Foi preciso ele entrar na presença de Deus para ele ver para que Deus tinha chamado, para que Deus tinha o escolhido. Então o foco ainda é Deus na nossa vida. Se tirarmos os olhos do nosso Deus, nós, quando percebemos, os nossos pés já foram caminhando para lá, para passos largos, para o abismo. Então, acabaram esse morcego? Não, ainda tem um. Então, a mesa vai ser posta, mas só quando ele chegar. Foram mandados chamar Davi. Aquele que parecia ignorado, aquele que parecia esquecido, aos olhos dos homens, mas Deus já estava contemplando Davi. Sabia que o dia que chamasse Davi podia contar com ele. É sempre assim. Quando o homem olha para o outro e fala: esse vai dar alguma coisa. Se não tiver Deus na vida dele, não vai longe. É Deus ele que faz, é Deus ele que prepara os nossos caminhos. Então, muitos olharam e falaram: não é nenhum desses 7. É aquele lá, que a gente quase não vê ele, mas é aquele que pegava a sua harpa e dedilhavam louvores e adoração ao nosso Deus, porque essa era a essência do rei Davi, um adorador. É bem verdade que a igreja não está precisando de cantor, nenhuma igreja, mas de adorador. E é isso que Davi era. A diferença de Davi era essa para os seus irmãos, que ele era um adorador. Não precisa ninguém estar me vendo para me adorar. Eu reconheço que foi Deus que me escolheu. Eu reconheço que esse dom foi Deus que me deu. E se ele me deu, eu vou adorar. E é isso que Davi fazia. Davi estava no campo, cuidando das ovelhas, mas estava lá dedilhando, louvando e adorando o nome do Senhor. E o Senhor era com ele. O Senhor estava esperando o momento certo para erguer Davi, para levantar Davi. Davi chega. E agora Davi vai ser ungido. Samuel vai, chama, todo mundo se reúne, unge Davi. O texto diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Davi foi cheio do Espírito Santo. Davi agora, o que ele fazia de bom, agora ele está fazendo com excelência, porque ele tem a presença do Espírito Santo sobre a vida dele. Não somos nada, não louvamos, não adoramos, não pregamos, se não tivermos um Espírito Santo de Deus na nossa vida para nos condicionar, para nos reerguer. De que adiantaria eu ler isso aqui se eu não tivesse a certeza que é o Espírito Santo de Deus que me revela, que me orienta, que me dá discernimento? Alguns estudiosos leram os livros, eles leem o livro e dão um aval. Poxa, esse livro, a essência dele é muito boa, está aprovado, pode lançar que vai ser sucesso. Aí eles pegam a Bíblia Sagrada, lê de uma ponta a outra e falam assim: esse eu não sei,
Porque eu leio, releio e não entendo nada. Porque a leitura, se não tiver o discernimento do Espírito Santo, não vamos entender esta que é a palavra do Senhor. Nós vivemos através da palavra do Senhor. Davi é ungido rei. Só que Davi vai ter que passar um tempo. Porque ele foi ungido. Mas para tomar posse da vitória vai ser no tempo certo. Um tempo de Deus. Às vezes Deus tem prometido algo para você. Você pensa até que Deus já te esqueceu de você. Mas tem um tempo. Tem um tempo de espera. E tem esse tempo na vida de Davi. Davi, ele foi ungido rei. E o rei Saul passou a depender de Davi. A desobediência do rei Saul fez com que ele dependesse de Davi. O rei Saul perde a essência. E todos que perdem a essência, nós conseguimos ver. Como canta, como louva, como prega. Porque a presença se foi. Davi falou, tira tudo de mim. Menos a presença de Deus. Menos o seu Espírito Santo. Sem o teu Espírito, Deus, eu não sou nada. Davi reconhece isso. Mas Saul e foi o Espírito Santo de Deus. Que tristeza, que decadência para esse rei. Imagine conviver agora com o tormento. Aquele que tinha o privilégio de ter a unção do Espírito Santo de Deus, de ter a graça da felicidade, agora é atormentado e agora é dependente desse adorador. Que quando era cometido de espíritos, esse adorador começava a dedilhar com a harpa, começava a expor para fora tudo aquilo que estava no seu coração, a essência, e começava a adorar. E o espírito não podia se conter, o espírito mal não podia se conter. Como não pode se conter? Quando nós começamos a adorar o nosso Deus, a louvar e engrandecer o santo nome do Senhor, porque o Senhor habita nos louvores. E não tem como o diabo se manifestar, não tem como o diabo ficar no meio de um povo que está adorando a majestade santa do nosso Deus. E Davi era assim, ele dedilhava a sua harpa. Só que Davi agora ele tem que fugir. Ele tem que viver como forasteiro. Porque Saul agora o persegue para o matar, para tirar a sua vida. Só que a promessa já tinha sido feita. Faltava só a conclusão. Mas tinha que passar pelo processo da espera. E às vezes o processo da espera nos angustia. Porque muitos até desistem. Não vou orar mais. Não estou conseguindo nada, não vejo nada acontecer na minha vida. Mas tem um tempo de espera. Tem um tempo de aperfeiçoamento para a tua vida. Ele sabe o que você precisa no tempo certo. Ele sabe se te dá a tua bênção agora, você não vai dar o devido cuidado de perdê-la. Tem muita gente que espera tanto uma bênção, quando recebe, perde a sua bênção. Mas Davi está no tempo de espera. E Davi está fugindo. Davi foge e vai fugir para... Davi está tão desnorteado, pastor, que ele vai se refugiar. Ele vai pedir abrigo, assistência, aonde? No campo dos inimigos. Aonde que ele está? Está na cidade por nome de Gade. O missionário Luiz Carlos. E na cidade de Gade está lá o rei Aquis, inimigo de Davi. E Davi está lá, pensando que estava tudo bem. Mas Davi está se distanciando, porque ele já está perdendo foco. Ele já está cansado de esperar que a sua bênção chegue. E ele vai se refugiar no meio dos seus inimigos. E alguém vai olhar e vai falar, peraí, ô rei, aquele ali não é aquele que nas suas danças dizia que rei Saul matou milhares e Davi 10 milhares? E quando Davi ouve isso,
Davi teve que se fingir de maluco. Davi teve que se fingir de doido. Ele começou a deixar descer baba. E o rei olhou para ele e falou assim: é esse que vocês estão falando que matou 10 milhares? Já são muitos os loucos que tem aqui no meu país. Esse aí, Davi teve que se fingir de louco, porque senão ia ser morto. Davi corre, foge para a caverna de Adulão, é onde nós lemos. E Davi está agora na cidade, na caverna de Adulão. Aí vai ser o momento que Davi vai entender que ele precisa clamar, que ele precisa buscar. É o momento que Davi vai entender que o socorro está nas mãos do Senhor. E Davi começa a buscar o Senhor, a clamar o Senhor naquela caverna, porque Davi está se sentindo só. Davi está clamando a Deus. E eu penso que Davi está até com um grito de desespero, porque é muito ruim você olhar para um lado, olhar para o outro, você está passando por uma adversidade tão grande e não tem ninguém para você contar. E parece que você ora a Deus, fala com Deus, e você não ouve, não vê nada acontecer. Então imagino Davi com um grito de desespero: meu Deus, até quando vou eu ficar fugindo? O desespero toma conta de Davi dentro daquela caverna, só. E a angústia da solidão é algo que conrói a gente. Quanto mais a gente clama, quanto mais a gente ora, se for o momento que Deus está nos provando, é um momento muito difícil. E a desistência bate na nossa mente: vou desistir, vou largar tudo, não estou vendo nada acontecer, já está muito difícil. O que me resta? Me resta morrer? Me resta morrer? Deus? Sim. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Me resta morrer aqui dentro? O que me resta? Mas Davi tem uma mente forte, mas muitos têm a mente fraca. Vou eu para o mundo. Lá pelo menos vou conseguir algo que satisfaz o meu ego. Mas e a tua alma? O que satisfazia a alma de Davi é ter a certeza que Deus nunca o desamparou. E Davi começa a clamar. E quando Davi começa a clamar, é algo que acontece que faz Davi buscar mais o sobrenatural. Porque aquilo que ele fazia quando ele estava só lá cuidando das ovelhas, era aquilo que Deus está começando a colocar nas mãos de Davi. Quem aparece nas mãos de Davi agora, buscando ele? Pessoas desesperadas, pessoas precisando do socorro. Não foi para isso? Não foi para isso o sentido figurativo que Davi está cuidando das ovelhas? E é isso que vai acontecer. Não é isso que vai acontecer com o nosso Senhor? Não é isso que aconteceu? Que ele foi chamado para cuidar das ovelhas da casa do Pai. Então, quem aparece para Davi agora? Homem que se achava em aperto, homem que se achava endividado, homem de espírito desgostoso, pessoas dependendo de Davi. Mesmo na fraqueza, mesmo Davi abatido, pessoas apareceu precisando da ajuda de Davi. Aquilo ali, eu penso que Davi vai se reerguer naquele momento. E vai ver que quantas pessoas vai passar a depender dele. Aí chega ali até Davi e seus irmãos. O povo que reconheceu Davi como rei. Pessoas desesperadas, desgostoso de viver, endividado. Pessoas que vão depender de Davi. E Davi vai começar a entender o porquê Deus chamou, o porquê Deus escolheu, o porquê Deus está elegendo ele como rei de Israel. E agora Davi vai entender que está prestes a acontecer aquilo que Deus tinha prometido para ele, que é sentar no trono. Mas para sentar no trono tinha que ter um conselho. Os anciões de Israel se reuniam e através dessa reunião eles tratavam conselhos nos cargos. E foi isso que aconteceu.
no capítulo 5 de 2 Samuel, diz assim: então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também, dantes sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez alianças com eles em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos Davi reinou sobre Judá, sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que 30 anos? Porque Davi demorou tanto? Porque 30 anos era o tempo que Deus tinha estabelecido para prefigurar que Davi seria o nosso Messias. Davi assume o reinado com 30 anos. E assim, Davi senta no trono e reina. Aí o que vai acontecer? Por que Davi está prefigurando Cristo? Cristo veio como rei de Israel, como libertador. Aí está escrito lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12: porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus ele veio para ser rei em Israel, para reinar com o seu povo, mas o seu povo ignoraram ele como rei. Os carros ignoraram Jesus como rei. Jesus era para vir, para reinar sobre Israel, para sentar no trono e reinar sobre o seu povo, mas o seu povo o rejeitou. Mas todos quanto receberam, aí se estendeu até nós, gentios, mas todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então nós recebemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por isso fomos adotados como filhos de Deus, porque recebemos a Jesus como nosso irmão e como nosso Salvador. Por isso que Jesus, durante toda a sua... Desde o momento que Jesus nasceu, Jesus só foi assumir o ministério dele aos 30 anos. No mesmo tempo que Davi começou a reinar. Era para Jesus, no mesmo tempo, com 30 anos, reinar sobre Israel, seu povo. Mas o povo não recebeu ele como o rei, como deveria ter recebido. Mas Jesus era o rei que reinaria, né, com o seu povo. Por isso que quando Jesus morreu, falaram assim, quando Jesus estava na cruz do Calvário, falaram assim: você não é o rei dos judeus? Porque Jesus, de fato, era o rei, o Messias prometido. Quando Deus promete a Maria que ela daria à luz a um filho, diz assim no capítulo 1, versículo 31 do Evangelho de Lucas, vai dizer que o anjo chegou até Maria e falou: salve, agraciada, tu conceberás um filho e porás o nome dele Jesus, e ele será grande diante do seu povo. E ele sentará no trono de Davi seu pai, e o seu trono será eterno. Então nós entendemos que Jesus é aquele que vai sentar no trono e reinará eternamente com o seu povo, reinará eternamente com a sua igreja. Lembra de uma coisa, você não está esquecido. Davi, aparentemente, aos olhos daquele que olhava, com olhos carnais, falava: Davi nunca vai ser ninguém, porque Davi está esquecido. Ninguém olha para Davi, Davi não está em evidência. Mas não, Abinadab está, Eliabe está, Samá está, esses vão longe. Mas Deus é aquele que olha o que está por dentro. E quando ele olha o que está por dentro, ele viu você. Ele vê você no seu quarto. Ele vê você quando fala que não tem mais jeito para você. Você não consegue estar na igreja, você não consegue levantar a mão para aceitar Cristo como Salvador. Você não acredita mais que você tem direito ao perdão. Mas essa noite, Deus não está à procura. Deus não está olhando como o homem olha. Mas Deus está olhando como olhou para Davi, para dentro, para o seu interior. E quando ele olha para o seu interior, ele vê em você o desejo. Olha para você e vê a vontade. Mas olha para o seu corpo físico, te falta fraqueza. E a gente que aponta o dedo para você e fala: não aceitou Jesus porque não quis.
Não vai para a igreja porque não quer. Não deixa a bebida porque não quis. Não volta para sua esposa porque não quis. Não deixa parar de usar droga porque não quis. Mas porque ele não sabe a luta que é travada para você continuar nesse mundo aí fora. Mas Deus é aquele que olha para você por dentro e vê a essência que está dentro de você. Você até tem desejo, você até tem vontade, mas a fraqueza da tua matéria, a fraqueza dessa natureza caída, não te faz reconhecer a Cristo como Salvador. Não fazia, porque hoje é dia de salvação. Hoje o Senhor está te dando uma oportunidade e vai mostrar para aqueles que te olham para você e te julgam. Eles vão ter que olhar e ver você diferente. Vão olhar para você e ver você transformado. E alguém vai olhar para você e vai falar assim: era ele, era ela, transformado desse jeito, como pode? Mas Deus é assim que Deus faz. Ele pega do nada e faz um tudo. Ele pega alguém que estava desacreditado pela natureza, pela sociedade, perdão, e faz diferente. Faz subir no púlpito e pregar o evangelho da salvação. Faz subir no púlpito e louvar e engrandecer o nome do Senhor. Faz com que você entre num culto como esse e entende que você foi feito para adorar o nome do Senhor, para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Então hoje, essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade que Deus está te dando hoje. Não de mostrar para ninguém que você venceu barreiras para estar aqui. Não. Por suas forças você não estava aqui. Eu deixei de fazer isso para ir para a igreja hoje. Não. Jesus preparou esse lugar hoje para você. Jesus preparou essa oportunidade para você. Para mostrar que Ele te ama e que Ele nunca te desamparou. Quantos livramentos Deus tem te dado? Aquele assalto você não estaria mais aqui. Mas por graça e misericórdia do Senhor, Ele estendeu a mão sobre você e cegou aquele que ia te fazer mal. Aleluia. Jesus ele estendeu a mão para você. Na hora que você ia ser afligido, Ele te abraçou, entrou na sua frente. Mas hoje você está entendendo o que Deus está falando com você. Porque esta é a sua oportunidade. Hoje Deus está te dando uma oportunidade de ser não melhor do que ninguém, mas ser diferente. Porque quando Deus olha para o lado alto, Ele olha para mim, olha para o pastor Mário, não vê nem melhor, nem pior do que ninguém. Mas quando Ele olha para nós e olha para o cachaceiro, para o mendigo, para o viciado, ele olha com olhar de igualdade. Porque Deus é amor. A única diferença é que nós servimos ao Senhor. Nós programamos Cristo como Salvador na nossa vida. Nós reconhecemos Cristo como Salvador na nossa vida. A única diferença é essa. Mas o amor de Deus é tanto para mim, como para o ímpio, como para o macumbeiro, para o viciado. O amor é igual. A diferença é que nós reconhecemos Cristo como Salvador. E Deus está te dando uma oportunidade hoje de reconhecer a Ele como o único e suficiente Salvador de sua vida e de sua alma. Jesus está voltando para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Estão vivendo os últimos dias que antecede a vida do Senhor. Jesus está perto para buscar o seu povo, a sua igreja. E Jesus ele criou o céu, criou a nova Jerusalém para que fôssemos habitar com Ele. Porque Deus não quer perder ninguém para o mundo. Mas hoje Ele quer ganhar você. Quer te fazer um vencedor. Quer te dar o privilégio e a oportunidade de um dia entrar no céu pelas portas. Esta é a palavra para a igreja. E esta é a palavra para você. E essa é a grande oportunidade de nós.